nossas primeiras ações foi para socorrer os nossos, porque estavam mais próximos, não porque fazemos acepção de pessoas, de forma alguma. Mas você receber assim, uma ligação de um irmão desesperado, que ele está no meio da rua porque a casa dele foi totalmente destruída, ou foi totalmente tomada pela água, e o governo ainda não estava fazendo, não tinha ainda onde botar tanta gente. Então, por exemplo, eu e meu esposo, nós recebemos irmãos da igreja que ficaram no meio da madrugada, totalmente sem ter onde ir. Então, nós recebemos na nossa casa irmãos que ficaram aqui com a gente, famílias, né, que ficaram conosco. Outros irmãos das outras igrejas também. Da nossa igreja, outros irmãos também receberam. Estas zonas, né, nestas zonas, por exemplo, nós tivemos conhecimento, né, de 4 igrejas em zonas diferentes que foram totalmente tomadas pela água. E que depois, né, tantos irmãos necessitavam de socorro, quanto depois para a reconstrução da estrutura da igreja, né? Da igreja que precisa ser rapidamente reconstruída para poder também ser um ponto de socorro para a comunidade do entorno. Então, nós tivemos, sim, igrejas que estavam nessas zonas, que foram devastadas também, algumas que ficaram em pé, mas somente as paredes, os bancos, iluminação, som, enfim, uma devastação realmente. E depois, a partir daí, então, a gente começa a conectar com as igrejas e os irmãos, né? Primeiro, os mais próximos da nossa igreja. Nós tivemos irmãos que ficaram, como eu disse para você, né? Ficaram sem ter para onde ir, irmãos que estavam dormindo e acordaram com gente gritando do lado de baixo, não desce porque está tudo inundado, o primeiro, o segundo e terceiro andar, e o irmão vivia no quarto andar. Irmãos que tiveram que ser retirados, né, pelos bombeiros. Então, assim, irmãos que perderam carros. Tem a história, né, uma história muito dramática de um irmão que ele morava em uma outra zona, não é no centro urbano, é num pueblo. Ele mora, inclusive, numa parte bem alta, né, próximo de uma montanha. Mas ele tinha baixado para o pueblo porque ele estava de caminho para o aeroporto com seu carro. E é como eu disse para você, numa tarde, em poucas horas, começa a chover e já 700 milímetros de água, né? Quer dizer, o suficiente para cobrir todo um pueblo. E esse irmão, ele foi pego indo para o aeroporto e ele não sabe até hoje, ele não se lembra do que aconteceu, mas ele foi lançado fora do carro, até hoje não encontrou o carro, e ele não sabe se bateu a cabeça, se perdeu a memória, só sei que ele foi socorrido por alguém que passava também, e levou esse irmão para uma zona mais alta, mas ele ficou 2 dias totalmente incomunicável. A neta que estava chegando, ele estava indo buscar a neta, ela não desceu no aeroporto de Valência, porque ele foi totalmente impedido, inundação em várias áreas. Ela foi desviada para um outro aeroporto e teve que vir depois, mais para frente, veio de ônibus, mas assim, depois de muitos dias. E nós ficamos desesperados buscando o irmão, porque sabíamos, né, desse trajeto que ele iria fazer, que foi totalmente devastado.